Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente começa hoje uma outra jornada discutindo outros assuntos que estão colados, naquilo que a gente já está conversando. A gente começa a falar sobre as imagens sobre os santos. Essas imagens são muito importantes, tanto do ponto de vista daquela conversa que a gente já tem sobre a simbologia, como e principalmente quando a gente fala do barroco. Não vamos esquecer que para construir a imagem de um santo, a gente precisa de uma série de referências, e essas referências são simbólicas. E na questão do barroco, é quando a Igreja Católica, a Igreja Romana, ela usa os santos como uma arma contra o protestantismo nascendo. Então é muito importante saber fazer essa leitura. Hoje a gente começa a falar um pouco sobre os santos doutores. E os santos doutores eles vão ser muito importantes nesse momento, porque são homens e mulheres que escreveram ou vivenciaram algo muito importante para a igreja, uma espiritualidade cristã, católica, de seguimento de Jesus Cristo, que a igreja vai usar como exemplo. Então um doutor não necessariamente ele precisa ter escrito algo, mas às vezes escreveram por ele, ou às vezes ele vivenciou algo que tem que servir de exemplo para os fiéis e para quem segue a doutrina católica. Entre esses doutores existem mulheres também, e é por isso que hoje quem está como convidado, o professor José Luiz Landeira, para a gente começar a conversar como uma personagem que é super importante para esse momento do barroco e para a igreja, que é a Santa Teresa d'Ávila. Professor, obrigado da sua presença aqui. E como você apresentaria a Santa Teresa d'Ávila para quem está assistindo esse episódio hoje? Falar de Santa Teresa d'Ávila é um enorme desafio, porque ela é uma mulher que está muito à frente do seu tempo, ao mesmo tempo que ela é uma mulher profundamente da sua época. Quer dizer, ela é resultado de um momento muito especial da Igreja e da Espanha, um momento em que a Espanha se vê obrigada a repensar seus sonhos, seus projetos como nação, e ela é uma mulher que também está muito à frente do seu tempo ao prenunciar uma maneira de viver a feminilidade e de viver o Evangelho enquanto mulher da Igreja Católica e de viver o conhecimento. Ela é uma mulher letrada, mas mais do que uma mulher que sabe ler e escrever, ela é alguém que conhece filosofia, conhece teologia. É uma mulher que no século XVI, você falou agora há pouco, a igreja, ela se posicionando contra a chamada na época heresia protestante, a heresia luterana, E essa mulher, com todo o preconceito social sobre o feminino, que existia, naquela época e lamentavelmente até hoje, ela vai revelar uma maneira de viver a igreja, uma maneira de viver as letras, uma maneira de viver o conhecimento. Desse sentido, ela é uma mulher que está muito à frente do seu tempo, embora ela vai ser quem ela é por conta do tempo em que ela vive. Sim, perfeito. E você disse muita coisa interessante sobre ela. E essa questão sobre os escritos dela. Ela escreveu sobre o quê? Qual é o teor daquilo que ela escreve? Bem, ela escreve poesia. Ela é uma das grandes páginas da literatura internacional, espanhola, sim, claro, porque ela é espanhola, ela é da cidade de Ávila, de Castilha, e ela se vê mais como castelhana do que como espanhola. A unificação espanhola ainda é um fenômeno mais ou menos recente. Agora, ela é uma mulher mística, que tem experiências muito particulares da sua relação com o sagrado, experiências essas que são próprias também da sua época, desse desejo de ter uma união muito especial com Deus, da alma com Deus, de uma oração que possibilitasse essa união especial com Deus, então que de alguma maneira a palavra supera não é a melhor, mas que se coloca a par
né, de uma maneira de pensar que vinha dos mosteiros, né, da Lectio Divina, né? Ela vê na oração essa possibilidade de aproximar-se do sagrado, e ela se permite arrebatar por essa experiência. Nesse sentido é muito curioso, porque ela vai ser uma das reformadoras do Carmelo, da ala feminina principalmente, né? Mas ela inicia a reforma do Carmelo, carmelita, né? Da reforma do Carmelo masculino, junto com São João da Cruz. E São João da Cruz tem um olhar, também doutor da Igreja, né? São João da Cruz tem um olhar mais racional, né? Ela traz ela assume esse que poderíamos dizer mais feminino. Isso dá pano para muita manga, né? O que seria feminino nesse contexto, mas ela assume esse arrebatamento, esse despojamento de si próprio e de se deixar completamente inundar por essa experiência de sagrado. Que ela de alguma forma também tenta colocar isso nos seus escritos, sempre, claro, a ideia de falar aquilo que se experimenta e que não tem palavras que deem conta para ser falado, né? Então ela sempre fala usando símbolos, ela sempre fala por aproximação. Sim. E daí ela também sentir necessidade, e quem a orientava também sentiu necessidade de que ela colocasse por escrito as suas experiências de vida, a sua experiência de conversão, as suas experiências de fundações, né? Ela era uma santa, uma freira carmelita, que construiu a ideia de se recolher com muita sobriedade, com muita seriedade, né, na clausura, mas que depois vai fundar por toda a Castilha e Andaluzia inúmeros mosteiros carmelitas, inclusive mosteiros até masculinos, nos quais ela deixou lá São João da Cruz, né, para dar origem a esse movimento de reforma carmelita, chamado Carmelitas Descalças. Sim, perfeito. Né, pelo despojamento, a palavra descalço, não necessariamente que elas andassem sem sapatos, né, mas que elas estavam despojadas de qualquer luxo, de qualquer pretensão terrenal, né, e de voltar-se completamente para o sagrado. Perfeito. As imagens, né, que a gente vê difundidas da Santa Teresa d'Ávila, e a mais clássica é aquela de Bernini em Roma, é a Santa Teresa em êxtase, né? E as imagens barrocas vão dar muita essa ênfase, essa imagem do êxtase de Santa Teresa, e que muitos autores leem isso, né? Isso na arte, é claro, até como algo sexual, erótico. O que você tem a dizer sobre essa questão? Essa discussão sobre o êxtase erótico, ela permite muitas interpretações. Sim. Ou seja, o que Teresa vai falar nos seus registros é de uma experiência muito intensa, que ela não encontra palavras, né? Não há palavras que deem conta de explicar aquilo que ela sente. Sim, sim. Né? Então, esse sentimento extremamente intenso. Ora bem, o sexo é também uma experiência muito intensa, né? Então, não é ilógico se pensar em paralelos. Mas acho que apequena muito a profundidade do pensamento de Teresa de Ávila, em minha opinião, apequena muito quando a gente vê nas páginas dos seus escritos apenas uma visão sexual do prazer. Quer dizer, ela está com uma outra pegada, diríamos assim, hoje, né? Ela tem um outro objetivo. Agora, é na intensidade daquela experiência que ela vive, que sim, nós podemos pensar em experiências muito intensas, né? Mas ela também vai falar da experiência de morrer, né, nos seus escritos. Sim. Né? Ela é uma mulher extremamente culta, né? Ela é considerada pela Igreja a padroeira da educação, né, dos professores. Né? O dia de Santa Teresa d'Ávila é também o dia do professor no Brasil. Né? Então, ela é uma mulher assim, rica nas suas possibilidades de interpretação. Sim. Obviamente que, claro, o artista que não viveu essa experiência intensa, mística de Teresa, e que talvez até conheça pouco dessa experiência mística, então aí a obra de arte, a representação estética
É uma representação, é uma leitura que o artista fez sobre Teresa de Ávila, dos seus escritos, ou de parte dos seus escritos, ou de resenhas, né, de alguém que leu e falou, olha, ela falou isso, falou aquilo, né? Então é natural que ela se aproprie mais de uma ou de outra vertente, até do que é intensidade. Também é importante dizer que Teresa de Ávila ela já morre com fama de santidade, né? Os diversos mosteiros vão brigar por pedaços do seu corpo, as relíquias, né? E uma das coisas que chama a imaginação das pessoas na época não é tanta cultura profunda, rica, teológica, mas são os êxtases, né? Perfeito. Ou seja, era comum as pessoas também quererem ter essa experiência de êxtase. Sim. Né? E que às vezes essa experiência beirava uma certa psicopatia. Né? Perfeito, perfeito. Então, assim, vamos pensar que a gente está fazendo uma leitura de imagem agora, né? Essa é a temática aqui do canal Marcos Horácio. Então, assim, a Santa Teresa d'Ávila, para a gente identificá-la no altar ou em qualquer museu, ela sempre está com o hábito das carmelitas, não é Claro. isso? Em êxtase, geralmente. Não necessariamente. em êxtase. Sim. Ela pode também estar com o livro Perfeito. E com a pena. Ah, sim, perfeito. Né? Porque essa é uma outra vertente, Sim. talvez não fez tanto sucesso popular, Sim, né? Mas é a certeza. vertente da Santa Erudita, né? Perfeito. De uma mulher que tem profundo conhecimento da organização religiosa da sua época, mas tem conhecimento de filosofia, tem outros conhecimentos. Então ela é uma santa que escreve, algo que nem era muito comum uma mulher escrever, Sim. e escrever da maneira como ela escreve. Perfeito, perfeito. Professor, obrigado pela sua participação. E esse assunto, para quem estuda arte, ele é muito importante. Quando a gente entra nas igrejas, principalmente as igrejas barrocas, do qual a gente vem conversando aqui no canal, o local reservado para os doutores ou doutoras da igreja sempre são os locais aqueles que estão perto do altar. Né? Porque assim a gente está pensando numa coisa de hierarquia, como essas pessoas são importantes dentro desse esquema da formação da própria igreja. Agradecendo o professor José Luiz Landeira por estar aqui. Quero que vocês continuem aqui com a gente, que vocês mandem as suas questões, mande os seus comentários, dê o seu like para a gente saber se está tudo ok e se é esse o caminho que a gente vai seguir a partir de agora. E principalmente assine o canal para você sempre receber as últimas novidades do que a gente vem conversando por aqui. Obrigado, até o próximo episódio.